Bom, vamos ver mais um invariante topológico importante, que é a conexidade. A conexidade ela é bem inspirada nos reais, nos intervalos nos reais, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas é uma tentativa de empurrar algumas propriedades que os intervalos têm para outros espaços, mesmo para espaços que não são ordenados, aí que vai ser o grande truque aqui da coisa. Então vamos começar primeiro com a definição formal. Então o que, que é um espaço ser conexo? Então um espaço topológico X é conexo se toda vez que você conseguir quebrar ele em dois abertos, então AB abertos, disjuntos, tá? É importante eles serem abertos, tá? Disjuntos, tais que o x é igual a A união com B, então A igual a vazio ou B igual a vazio. Tá? Não tem como escapar. Se você conseguiu quebrar o seu espaço em duas metades, digamos assim, uma dessas metades é vazia. Então você conseguiu fazer isso aqui. Aqui é um A, aqui é um B. Os dois são abertos e não tem nada em comum entre eles. Bom, na verdade, então um deles tem que ser vazio. Não tem essa cisão aqui não trivial. Tudo bem? Então isso que vai ser a conexidade. Definição em geral. Vamos ver que isso aqui de fato coincide nos reais com a ideia de intervalo. Então, vamos enunciar isso como sendo uma proposição, que é a inspiração dessa definição. Então, ó, A contido nos reais, ele é conexo. Se e somente se A é um intervalo. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Então, essa ideia de conexidade vem daqui dos intervalos. Vou mostrar então que ela coincide nesse caso aí dos reais. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou mostrar primeiro que se ele não é um intervalo, ele não é conexo. Estou fazendo a ida, mas via contrapositiva. Né? Então, vamos escrever assim: ó, não intervalo implica não conexo. Certo? Como é que você faz isso? Vamos pegar o A e eu vou supor que ele não é um intervalo. Se o A não é um intervalo, é porque existem A e B dentro dele. Já vou pegar assim, ó, A menor que B dentro de A. E vai ter que ter um xzinho lá no meio, um x que fica aqui encaixado, né? Então vai ser A menor que x menor que B, com um x não pertencente ao A. Isso aqui ele atesta que o fato que o A não é um intervalo. Você consegue dois caras que estão dentro do intervalo e um cara no meio que não é. Certo? Se não é intervalo, aconteceu alguma coisa desse tipo. Mas aí agora você olha que se você pegar eu quero mostrar que esse cara é não conexo. Olha, se você fizer A, vocês concordam com isso aqui? Eu vou escrever o A como sendo A inter menos infinito até x, põe um parênteses aqui para deixar mais bonito, unido com A inter x mais infinito. Certo? Ó, tu não concorda que qualquer elemento do A está aqui dentro, certo? Porque é o único cara que. Isso aqui dá. Ó, se você ignorar esse A intersecção com A, isso aqui dá a reta toda, menos o ponto X. Mas o ponto X não está em A mesmo, então qualquer ponto do A ou está nessa metade ou está nessa metade. Isso aqui é um aberto, isso aqui é um aberto, intersectado com A, é um aberto de A, é um aberto de A. Acabei de escrever meu A como sendo união de dois abertos disjuntos. E eu sei que eles são não vazios porque o Azinho está aqui nessa parte e o Bzinho está nessa parte, por hipótese. Certo? Então acabamos de mostrar que se não é um intervalo, não é conexo. Falta o outro lado. O outro lado é basicamente mostrar que se ele é um intervalo, vou fazer o seguinte, eu vou mostrar então agora, se ele é um intervalo, ele é conexo. Tá? Aí a gente tem, porque a gente mostrou a ida, agora a gente vai mostrar a volta. Então, vamos supor que agora o A é um intervalo. Então, A intervalo. Certo? E aí vamos supor que você consiga escrever o A como união de dois abertos vazios, não vazios de juntos. Então vamos escrever o A como sendo V união com W de juntos. Tá, estou resumindo aqui só para ficar mais fácil. Então, mas o A é um intervalo. Então vamos desenhar o A aqui. Não sei se ele tem extremos ou não, mas ele é um intervalo. Então ele estava desenhado isso aqui. Isso aqui é o meu A.
ok? Eu sei que tem uma parte que é o V e uma parte que é o W. Pode ser que o V ele pega umas coisas para esse lado, não pega para cá, pega para cá. Não estou falando que o V e o W são intervalos, certo? Então vamos fazer assim. Ó. No meu desenho ficou uma coisa assim. O V é essa parte daqui, né? Lógico que eu estou me abusando um pouquinho, e o W é essa parte aqui de baixo. Os dois são não vazios. Então eu vou pegar um ponto aqui, vou chamar de X, vou pegar um ponto. Não, aqui não. Peguei esse ponto aqui, está no W, no meu desenho, e esse ponto aqui está no meu Y. Tá? Então eu fiz X está em W e o Y está em V. Tudo bem? Porque eles são não vazios, eu consigo pegar um em um e outro no outro. No meu desenho ficou o caso que x é menor que y, mas é análogo se desse o contrário, só inverter o nome das pessoas aqui. Considera o seguinte no x, olha, considera alfa igual o supremo dos z's, tais que se você começar no x e ir até o z, isso tudo, esse intervalo fechado, está contido no W. Tudo bem? Ó, primeira coisa, vamos ver que isso aqui está bem definido. Esse conjunto é não vazio. Por quê? Porque o x pertence, certo? O x está no W e do x até o x está dentro do W. Então ele é não vazio. 2, ele é limitado superiormente. O y é um majorante. Eu não consigo chegar até o y. Do y para frente já não dá mais inclusão. Conjunto não vazio, limitado superiormente, eu posso tomar o supremo, chamei de alfa. O alfa no nosso desenho, né, já a nossa intuição diz que ele está aqui, mas eu não vou usar esse fato. Vamos ver agora onde o alfa deveria estar. Quero argumentar com vocês que ele não pode nem estar no W, que é esse lado de cá, nem estar no V, que é esse lado de cá. Né? Cuidado só que eu pus os nomes desse jeito, mas o V é esse aqui e o W é esse aqui. Tá? Vamos primeiro argumentar que o alfa não está no W, né, que é o primeiro. O alfa não está no W porque se o alfa tivesse no W, como o W é aberto, você ia ter um epsilon tal que do alfa menos epsilon e do alfa mais epsilon, isso também estaria dentro do W. E aí então, isso é contrariando o fato que o alfa era o supremo desses caras. Certo? Até pertinho do alfa estava no W, chegou no alfa ainda está em W, dali para frente ainda tem que estar em W também, porque isso aqui é aberto. Então você tem um ponto aqui pelo menos que ainda está dentro, seria um majorante para esse conjunto aqui, seria um outro elemento desse conjunto, desculpa, que é maior que o supremo. Motivo muito parecido fala que o alfa não pode estar em V, porque se o alfa estiver em V, veja, ele é o supremo desses caras. Então quer dizer que andou um pouquinho para a esquerda, esse negócio ainda está incluso dentro do V, mas de novo você consegue pegar um aberto desse jeito, andou um pouquinho para a esquerda, ele deveria estar inteiro dentro do V, mas ele já caiu dentro de W. Então o fato desses caras serem abertos mostra que o alfa não pode estar em V nem em W, então isso aqui não é verdade. Não é verdade que a união dos dois juntos dá o A inteiro. Tudo bem? Então aí a gente conseguiu essa caracterização com os dois lados aqui. Não é verdade que intervalo sempre funciona em qualquer lugar para ser conexo. Por exemplo, se você pegar agora, vamos considerar a reta de Sorgenfrey, né? Então, mesmo conjunto, na verdade, né, é o reta real, só que agora com a topologia da reta de Sorgenfrey. Com isso aqui, esse espaço não é conexo. Por exemplo, faça o seguinte, se você fizer do menos infinito até o A não, né? Vamos fazer um, sei lá, zero, ficar concreto. Tudo bem? Todo mundo concorda que isso aqui é um aberto. Ele é um aberto na reta real, todo aberto na reta real é aberto na reta de Sorgenfrey. Unido com o zero até mais infinito. Esse aqui não é aberto na reta real, mas é bem fácil mostrar que ele é aberto na reta de Sorgenfrey, certo? Então ele é aberto na reta de Sorgenfrey, só que isso tudo dá os reais, né? Consegui dividir o espaço inteiro em dois abertos disjuntos. Tudo bem? Então, e a reta inteira é o intervalo em particular, mas você perceba que você consegue fazer isso com qualquer intervalo. Do tipo, a reta de Sorgenfrey ela não tem nenhum conexo não trivial, só os pontos. Um argumento bem parecido com esse resolve isso aí. É um exercício lá para vocês depois tentarem fazer. Tudo bem?
Então não é porque é intervalo que vai ser conexo, depende de qual espaço que você está. Nos reais é o que acontece. A conexidade é uma coisa que é preservada via função contínua. Então, que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma f de x em y contínua. Se o x é conexo, o y é conexo. Contínua e sobrejetora, vai, só para ficar mais fácil. E sobre. Se x é conexo, y é conexo. Como é que você faz isso? Você tem aqui o y, aqui você tem o x, certo? E aqui você tem a f levando para lá. Supõe que o y seja não conexo. Se o y é não conexo, você consegue fazer essa divisão, essa cisão aqui em dois abertos disjuntos. Tudo bem? Pré-imagem de abertos disjuntos são abertos disjuntos aqui, e aí você teria aqui a não conexidade do x. Tá bom? Então você ganha isso aqui muito fácil. Tudo bem? A gente sai direto pela definição. O que você ganha com isso aqui? Por exemplo, você tira um resultado de cálculo de uma maneira super fácil agora, né? Ó, corolário é o teorema do valor intermediário que vocês conhecem, né? Teorema do valor intermediário, vamos colocar assim, teorema do valor intermediário. Tem um monte de enunciado que o pessoal faz, vamos fazer um aqui, sei lá, simples. Então você começa com um x espaço topológico. Espaço topológico. Vamos pôr que ele é conexo. Certo? Começo com uma f que sai do x e chega na reta real. Contínua, obviamente, né? Senão a gente não consegue fazer nada. Eu vou pegar dois pontos AB pertencentes a x, tais que f de A, aqui aí eles estão nos reais, né? Então aqui tem ordem, então eu posso fazer uma coisa assim. O f de A é menor que B. Se o y pertence aos reais é tal que está entre esses dois, f de A é menor que y, que é menor que f de B, existe x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. Tudo bem? Como é que você faz isso? A única coisa que você tem que ver aqui é que do jeito que está enunciado é um jeito um pouco mais complicado de dizer uma frase simples, que é falar a imagem da função f é um intervalo. Certo? Se você lê o que está escrito aqui, está simplesmente falando a definição do que quer ser um intervalo. Então, você tem que. O que esse enunciado está falando é imagem via função contínua de um conexo é um intervalo. Bom, a gente já acabou de estar escrito ali na parte de cima que imagem de um conexo por função contínua é um conexo, e a gente tinha acabado de mostrar que conexo nessa reta real são intervalos. Então é só juntar esses dois fatos e você tem esse aí. Tudo bem? O mais, talvez não o mais interessante, mas o mais curioso, talvez aqui, é que você tira um resultado bem esquisito de uma maneira fácil também aqui. Quer ver? Ó, corolário. Mais um resultado esquisitinho. Pega um x completamente regular. Então, lembrando, T3,5 mais T1 regular, tal que x tenha mais de um ponto. É porque se ele for unitário ou vazio é trivial, mas vamos botar mais que isso, né? Tenha mais de um ponto. Então, o tamanho do x é maior ou igual que o tamanho dos reais, sem qualquer esforço. Por quê? Desenho simples. Está aqui o seu x. Se ele tem mais de um ponto, ele tem um cara que chama x e um cara que chama y. Se ele tem esses dois, tem uma função que sai daqui, que chega, leva o x no 0 e o y no 1. Tudo bem? Bom, mas a função, aqui o espaço é completamente regular, faltou conexo, né? Desculpa. Completamente regular, conexo. Nós estamos na seção de conexo, faltou botar a hipótese. Eu sei que o x, se você tivesse feito só isso aqui, bom, é óbvio que você podia ter feito, bom, topologia discreta, você poderia ter feito
metade do pessoal indo no 0, outra metade indo no 1, e tanto faz. Mas agora a conexidade te dá o quê? Que esse conjunto aqui, o f, quando você faz essa função contínua, a imagem tem que ser um intervalo. Se ela é um intervalo, ela tem que conter pelo menos essa parte aqui no meio. Pode ter mais gente para fora, mas isso aí pelo menos tem que ter. Então a função tem que ser sobrejetora nesse conjunto aqui, pelo menos os reais. Tá? De uma maneira meio estranha aqui, bastante indireta, mas sai facinho. Tá bom? Então é isso aí por enquanto.